E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Roberto Cavalcante e hoje eu vou falar sobre o estudo do sinal de uma função. Uma aula importantíssima que complementa cada vez mais o nosso grande curso de funções, porque eu tô aqui para te ajudar. Bora lá comigo! Vamos lá, gente, olha só. É importante que no final da aula de hoje a gente consiga reconhecer, olhando para o gráfico da função, aonde essa função ela é positiva e aonde ela é negativa. Certo? Vamos lá, vamos para o nosso primeiro exemplo. Aqui nesse primeiro exemplo eu coloquei uma função parabólica, uma parábola, isso, de concavidade voltada para cima. Essa função tem essa lei aqui, ó, é um f de x igual a x² menos 5x mais 6. Essa função ela cruza o eixo das abscissas, o eixo x, em dois pontos. No ponto 2, esse ponto tem coordenadas 2 e 0, tá aqui. E no ponto 3 do eixo x, que tem coordenadas 3 e 0, ok? Perfeito. A gente sabe que toda vez que a função cruza o meu eixo das abscissas, o meu eixo x, o meu domínio aqui, o y vale 0 nesse cruzamento, né? Que são os interceptos aqui. Bom, perfeito. O que eu vou reconhecer primeiro aqui? Bom, primeiro eu vou reconhecer aonde a minha f de x é negativa. Tá aqui, ó. Aonde minha f de x é negativa? Bom, para a gente reconhecer aonde ela é negativa, a gente tem que perceber quem é o y dos pontos da minha função. Por exemplo, olha só, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto aqui, dos infinitos pontos, eu vou escolher alguns aqui, tá? Então aqui, ó, qualquer ponto. Nessa parte, entre 2 e 3 do meu eixo x, eu tenho um intervalo de pontos, e todos esses pontos aqui, ele tem um respectivo y negativo. E esse respectivo y negativo que me indica que nessa parte a função é negativa. Então a minha orientação para reconhecer se a minha função ela é negativa ou positiva é justamente analisar o y, que é justamente a minha imagem da função. Quando eu tenho a imagem negativa, eu falo que a minha função é negativa. E quando eu tenho imagem positiva, eu falo que a minha função é positiva. Tudo bem? Então nessa parte aqui, eu tenho uma imagem negativa, o meu y negativo, então eu posso falar que nessa parte aqui a minha função ela é negativa. E como é que eu escrevo isso? E como é que eu indico isso para sinalizar que essa parte é negativa? Aí eu vou olhar o meu domínio e vou perceber, olha, qual o intervalo do meu domínio onde eu tenho um y negativo. E eu posso perceber que é justamente entre o 2 e o 3. Professor, entre o 2 e o 3, como é que eu escrevo isso? Bom, eu vou escrever assim, ó. Um x pertence a um intervalo entre 2 e 3. Isso tudo aberto, né? Tanto 2 como 3 são abertos, por quê? Porque eles não entram nesse meu intervalo. O 2 não entra porque eu tenho justamente um y0, o y não é negativo. E o 3 também não entra porque no meu par ordenado aqui, eu tenho um y também 0, que não é negativo. Então eu tenho um intervalo 2 e 3 justamente representados por um intervalo que indica que a minha função é negativa. Como é que eu posso escrever isso na forma de propriedade? Eu posso escrever assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, isso indica que a minha função é real, tá? Aonde eu tenho um 2 menor que x e um x menor que 3. E aí eu tenho, sim, um intervalo real aqui de números da onde a minha função ela é negativa, ok? Perfeito, simples, né?
Vamos lá. Agora falta indicar aonde a minha função ela é positiva. E aí eu vou analisar justamente a mesma coisa, aonde o y é positivo. Se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, nessa parte da minha função, tá aqui, qualquer ponto, ou qualquer ponto aqui, ó, nessa parte da minha função, eu percebo que todos esses pontos têm um y negativo, né? Tem uma imagem negativa, tá aqui, ó. E aí eu posso concluir que tanto essa parte quanto essa parte aqui, ó, da minha função, elas são duas partes positivas, justamente pelo y positivo. E eu sei que a minha função, como ela é uma função real, ela é infinita. Ela vai até o menos infinito no meu eixo das abscissas. E ela vai também até o mais infinito no meu eixo das abscissas. Então, como é que eu posso relacionar que a minha função é positiva? Veja bem. Simples, né? Ela é positiva quando x pertence. Eu vou falar primeiro desse intervalo aqui, tá? Tá aqui, ó. Desse intervalo aqui. Quando x pertence a um intervalo menos infinito até o 2 aberto aqui também, né? Então vai de menos infinito até o 2. Tanto o menos infinito como o 2 são abertos, certo? Ou, e agora eu vou falar desse intervalo aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando ela vai do 3 aberto até o mais infinito. Tá aqui, ó. Tudo bem? Simples, né? Vamos escrever na forma de propriedade isso. Olha só. X pertence aos reais, tal que x é menor que 2. Aí eu estou analisando essa parte onde ela é menor que 2, está aqui. Ou, e esse conectivo ou aqui ele é importante, porque ele faz com que conte os dois intervalos, tá? Na resposta. Ou o x é maior que 3. Simples, né, gente? Então, essa parte aqui da minha função, como essa parte da minha função, como eu tenho um y, um correspondente y positivo nessas duas partes, eu posso falar que eu tenho aí nessas partes da função uma função positiva. E aqui nessa parte da função, onde todos esses pontos têm um correspondente y negativo, eu falo que esse intervalo aqui justamente é um intervalo onde eu tenho uma função negativa. Eu vou até colocar aqui, ó, para a gente poder identificar aonde minha função ela é negativa e aonde ela é positiva, tanto aqui, olha só, como aqui. Tá aqui, ó. Tudo bem? Então no vermelho aqui ela é positiva e aqui no amarelo ou dourado ela é negativa. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá, gente, para o nosso segundo exemplo. Aqui tem uma função diferente. Aqui é uma função do terceiro grau, que não vem ao caso agora, mas é importante que a gente observe o desenho e observe aonde a minha função ela é positiva e aonde ela é negativa, ok? Eu vou falar primeiro da parte positiva. Tá aqui, ó. F é positiva. Positiva, ok? Vamos lá. Então a gente já sabe que para analisar onde a minha função ela é positiva, eu preciso avaliar o meu y do meu gráfico, que é justamente a minha imagem. Aonde a minha imagem ela é positiva? Então eu começo a analisar o seguinte. Deixa eu já colocar os interceptos aqui, que são os pontos de cruzamento da minha função no eixo das abscissas, no eixo x. Aqui é o menos 1, aqui é a origem é o 0 e aqui é o 1. Tá aqui, ó. Tudo bem? E ela é positiva aonde? Bom, todos esses pontos aqui, todos esses pontos têm um y positivo, ok? Todos esses pontos aqui têm também um y positivo, tá? Então ela é positiva
nessa parte aqui e ela é positiva nessa parte aqui. Então, para analisar justamente os intervalos que pertencem a essa parte positiva da função, eu vou escrevê-los aqui. Olha só, tem que lembrar que a minha função ela é real, então ela vai do menos infinito ao mais infinito, tá? Então, para analisar esse intervalo aqui, daí eu vou colocar uma reta para a gente sinalizar isso, olha só. Ó, esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, ó. Então, são esses dois que eu vou escrever agora para indicar essa parte positiva da função. Só que para indicar essa parte positiva, eu falo sobre o x. Eu falo sobre o meu domínio, eu falo sobre o eixo das abscissas. Então, eu vou colocar aqui um intervalo, primeiro esse intervalo, onde x pertence a um intervalo aberto para menos infinito, até o menos 1. Ou, olha, eu estou juntando agora dois intervalos. Ou x pertence a um intervalo que vai de 0 aberto até o 1 aberto. Então aqui eu representei do menos infinito ao menos 1, que é onde a minha função ela é positiva, e do 0 até o 1, onde também ela é positiva. Todos abertos, porque tanto o menos 1 quanto o 0 e o 1, o meu y vale 0, ele não é positivo nem negativo, ele é 0, tá? E agora eu vou analisar aonde minha função ela é negativa. E como já deu para perceber, ela é negativa aqui, nessa parte, e aqui também, ó. Então, ela é negativa justamente nesse intervalo aqui. Aí é um intervalo que eu tenho aqui, tá? E nesse intervalo aqui também é onde ela é negativa, olha só. Então, nessas duas partes eu tenho a minha função negativa. Perfeito. Como é que eu indico isso, onde a minha função ela é negativa? Onde f é negativa. Tá aqui. Vou escrever os intervalos. Então, o intervalo ele vai de menos 1 a 0 e o outro intervalo ele vai de 1 até mais infinito. Eu vou juntar esses dois intervalos aqui e vai ficar assim, ó. X pertence a um intervalo de menos 1 a 0 ou x pertence a um intervalo que vai de 1 aberto até o mais infinito. Ok? Simples, né? Fácil. Professor, dá para escrever na forma de propriedade tanto quando a minha função ela é positiva quando ela é negativa? Dá sim. Olha, o negativo aqui, que é justamente esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, né? Tá aqui. Eu posso escrever assim também, ó. X pertence aos números reais, tal que menos 1 é menor do que x e x é menor do que 0. Eu acabei de escrever esse intervalo aqui, ó, tá? De menos 1 a 0. Ou x ele é maior do que 1. Tá aqui, ó. Certo? E aqui também eu posso escrever, deixa eu mudar a cor aqui, na forma de propriedade, olha só, quando ela é positiva. X pertence aos reais, tal que, vou escrever primeiro esse intervalo, x é menor que menos 1, e eu estou escrevendo esse intervalo aqui, ou, aí eu vou escrever esse intervalo aqui agora, ó. 0 é menor do que x e x é menor do que 1. Tá aqui, ó, também. Ok? Então, aqui eu tenho como eu represento a parte positiva da minha função e como eu represento a parte negativa da minha função. Eu analiso quando ela é positiva ou negativa, olhando para o meu y dos pontos, né?
eu escrevo, eu represento isso no meu problema, analisando os intervalos no meu domínio, no meu eixo das abscissas, no meu X. Tudo bem? Olha, galera, muito tranquila a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. E é importante que vocês se inscrevam no meu canal, porque toda semana eu posto um novo vídeo, tá bom? Porque eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima aula.